Tiago 5, versículos 17 e 18, diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém. Santo Deus, te louvamos, Pai, por essa palavra, por esse texto rico em conhecimento e prática para o nosso dia a dia. Amém. Fala com a tua igreja nessa manhã, Pai, eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Sentem-se e fiquem à vontade. Amados, temos falado aí nas 2 últimas mensagens dessa série sobre a oração, a importância da oração mútua, o poder da oração mútua e o poder da oração de Elias. Isso? E o interessante é que essa famosa oração de Elias tinha como base 3 fundamentos, 3 colunas, por assim dizer. Eu já preguei nesse texto aqui, na última oportunidade, mas o assunto vai ser diferente, tá? Então, 3 fundamentos eram a base da oração de Elias. E o primeiro fundamento foi a própria palavra de Deus, a promessa de Deus. Elias orou com base no que Deus disse e não baseado na sua vontade, não baseado na sua axiologia, não baseado em seu gosto. Ele orou com base naquilo que Deus tinha dito. Lá em 1 Reis 18:1 diz assim, eu vou estar lendo: E sucedeu que, depois de muitos dias, ou seja, depois de 3 anos e meio, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ou seja, só depois que a palavra do Senhor veio a Elias, chegou a Elias, foi que ele orou. Desenhando, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, melhor oraremos. Oraremos segundo a palavra de Deus. Até porque orar não é fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Que venha prevalecer a vontade dele e não a minha. E a vontade de Deus está revelada não no teu coração, no meu coração, mas na palavra de Deus. Não podemos separar, queridos, a palavra de Deus da oração, pois é nessa palavra que encontramos o quê? As promessas de Deus pelas quais devemos orar. Elias orou baseado na promessa da chuva que Deus havia prometido mandar. Ele se baseou naquilo que Deus tinha dito para ele. Vou ler novamente, 1 Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus prometeu a chuva, e ele orou baseado nessa promessa. As promessas da palavra de Deus são a base de uma oração vitoriosa. O fundamento, repito, de uma oração vitoriosa não é minha necessidade, não é o que eu preciso, mas é a promessa de Deus, revelada na palavra de Deus. Por exemplo, queridos, se Deus diz em sua palavra que vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, eu vou orar baseado nessa promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale. Ele cumpre a sua promessa, a sua palavra. Se a Bíblia diz que o Senhor é que sara todas as nossas enfermidades, e todas aí é todas, seja físicas, seja emocionais, mentais, espirituais, seja lá qual for a enfermidade, eu oro baseado nessa promessa. Se o Senhor diz em sua palavra que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, eu vou orar baseado nessa palavra. Senhor, tua palavra diz, e não vai faltar provação também, não vai faltar luta, mas o Senhor vai estar conosco, vai estar conosco. Se o Senhor prometeu nos perdoar de nossos pecados, quando nos arrependemos de coração e abandonamos, temos que orar baseado nisso. Por que eu digo isso, queridos? Há pessoas que não creem mais no perdão de Deus, acham que já passaram a linha, o limite entre o pecado perdoável e o pecado imperdoável, e se condenam
e dizem: não tem mais jeito para mim, eu fui longe demais, eu blasfemei contra o Espírito Santo. E se você um dia pensar nisso, saiba que você não blasfemou, porque quem comete o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo nem pensa que blasfemou, vai deixando a vida levar até que a leve ao inferno. Se o Senhor diz, mais um ponto aí, que devemos honrar a Ele com a primeira parte da nossa renda e que Ele vai abençoar o restante, aquilo que está na nossa mão, então eu oro crendo nessa promessa. Deus não é mentiroso, eu estou honrando o meu Deus, o dinheiro não é o meu dono, então eu creio que as minhas necessidades serão supridas nessa terra, não só necessidades físicas, materiais, de alimento, de contas, mas necessidades espirituais, para a glória dele. Enfim, não podemos separar a palavra de Deus da oração. Precisamos nos encher dessa palavra para sermos alimentados. E precisamos também dessa palavra para sermos orientados em como orar. Resumindo, a palavra de Deus não serve somente para alimento espiritual, mas também para nos orientar em como orar. De tal maneira que quem não conhece a Bíblia ora mal. Quem não conhece a palavra do seu Deus não sabe o que pedir, não sabe em que se basear. Fica como cego no meio do tiroteio, quando vêm as lutas e tribulações. O segundo fundamento da oração de Elias, queridos, foi a sua persistência. Persistência na oração. Insistência. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, por assim dizer. Tiago 5,17 diz que Elias orou. No versículo 18 diz que ele orou outra vez. Ou outra versão diz, ele orou de novo. E na King James diz que Elias fez outra oração. Não foi só uma, duas. Ele persistiu em buscar a face de Deus. Muitas vezes fracassamos nesse quesito chamado oração, porque desistimos cedo demais, quando a resposta estava a caminho, estava perto, às portas. Por exemplo, Daniel orou por 21 dias para ser atendido. 21 dias de oração, né? E você pode ver isso no capítulo 10, lá do livro de Daniel. E depois desse período, o anjo disse que no primeiro dia em que ele se dispôs a orar, a se humilhar perante o Senhor, a resposta foi dada. Mas houve barreiras espirituais. Houve demônios impedindo o resultado ou a resposta da oração. Mas ele persistiu. Sendo assim, a oração de Elias foi perseverante, insistente. Ele não parou no meio do caminho. Ele não desistiu. Mas um detalhe interessante. Antes dele pedir para Deus enviar a chuva, que o próprio Deus tinha prometido que enviaria, ele orou para que Deus mandasse fogo. É interessante isso, né? Lembram lá do grande desafio entre Elias e os profetas do Baal? Um falso Deus? Esse desafio é épico, queridos, é algo extraordinário. E se no céu tiver um filme com esse episódio, eu espero estar lá, pela graça do Senhor Jesus. Amém. Se tiver um filme com aquela história ali, queridos, eu vou pedir para ver várias vezes, que é uma cena incrível, bíblica, histórica, fundamentada, e que nos alimenta a fé no Deus a qual servimos. É o mesmo Deus de Elias. E eu vou ler esse texto. É uma leitura longa, mas produtiva. É uma bênção. 1 Reis 18, 22 a 39. Antes de pedir que Deus mandasse a chuva, Elias pediu para que Deus mandasse o fogo. Diz assim, 1 Reis 18, 22 a 39. Elias então disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Covardia, né? O cálculo aqui, 450 contra 1. Tragam 2 novilhos, escolham os profetas de Baal um novilho, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, de Baal,
e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio do fogo é que é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Chamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando? Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças. Se açoitaram, se sangraram, deram sangue por Baal, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta. Ninguém respondeu, nem deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeados 2 medidas de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente, disse ele. Eles o fizeram de novo. Façam o mesmo pela 3ª vez, ordenou de novo. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Amém, Luiz? Viu? Deu um glória a Deus ali. Queridos, que texto impactante! Você reparou que a oração de Elias foi uma oração curta, breve? Não teve que se cortar, não teve que fazer uma reza, uma repetição de frases decoradas. Foi uma oração simples, curta, e só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão com Deus em secreto. E a oração de Elias foi curta e teve resultados tão maravilhosos porque ele já tinha comunhão com Deus no seu secreto. O nosso Deus é o Deus de Elias. Amém. Glória a Deus. Elias morreu, na verdade nem morreu, e foi levado para o céu. Mas o Senhor continua o mesmo. Amém. Elias não está mais aqui na terra. Mas o Deus que Elias serviu vive pelos séculos dos séculos. Ele ouve e atende às nossas orações.
Amados, os profetas de Baal aqui serviam a um Deus morto, a um Deus feito pelas mãos dos homens, que não ouve e não responde às orações. Os profetas de Baal, esses profetas 450 e o povo de um modo geral estava todo ele corrompido, eles serviam a Baal, um Deus que era incapaz de ver, incapaz de tocar, incapaz de falar, consolar e livrar e salvar. Mas do início ao fim da Bíblia e ao longo de toda a história, encontramos relatos e mais relatos daqueles que mudaram o rumo dos acontecimentos por meio de quê? De orações realizadas no poderoso nome de Jesus, que está vivo pelos séculos dos séculos. Servimos a um Deus que ouve, um Deus que salva, cura e liberta. O que não podemos fazer é desistir de orar, de crer, de confiar. Assim como Elias, temos que orar de novo e depois fazer outra oração. O terceiro fundamento da oração de Elias foi o seu fervor na oração. Oração fervorosa. Versículo 17 diz que ele orou com fervor, insistência. Outra versão diz que ele orou fervorosamente. Esse termo aqui significa que Elias orou de coração. Ele estava consciente que na oração havia um Deus ouvindo a sua oração. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já. Deu passar um momento de orando, daqui a pouco eu falei, eu estou falando com quem? Eu não estava convicto de que havia um Deus me ouvindo. Era como uma reza, uma ladainha. Já aconteceu comigo. Mas Elias pôs seu coração na oração. Ele orou na certeza da resposta. Ele sabia em quem cria. Amados, Elias, diz o texto, era humano como nós. Mas, infelizmente, muitas e muitas vezes, não somos como ele. Infelizmente. Leonardo Ravenhill, começa o capítulo 4 do seu famoso livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, dizendo o seguinte, é interessante, e até um audiobook desse livro, e eu vou disponibilizar, se Deus quiser, daqui a pouco no grupo da igreja. Ele começa dizendo, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Perguntamos, e a resposta é óbvia, onde sempre esteve, no seu trono. Mas onde estão os Elias de Deus? É a pergunta. Sabemos que Elias foi um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas, infelizmente, não somos homens com orações semelhantes à dele. E Leonardo Ravenhill conclui dizendo, um homem que ora para Deus, esse sim é poderoso. Porém, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, está passando de largo pelos homens, não porque sejam imprestáveis, mas sim porque sejam autossuficientes demais. Não precisam de Deus, não precisam orar. Irmãos, nossa capacidade nos deixa incapacitados e os nossos talentos, muitas vezes, constituem um tropeço para nós. É quando a pessoa sabe fazer, acaba não dependendo de Deus. Precisamos então depender mais do Senhor e não confiar na nossa sabedoria, no nosso intelecto. Precisamos urgentemente orar com fervor, como Elias. Precisamos, queridos, crer que no céu existe um Deus que ouve a oração e atende quando nós clamamos. Nosso Deus não é um ídolo feito de barro, que tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala, como diz lá o Salmo 115. Tiago 5,17 diz que Elias orou fervorosamente, e Tiago 5,18 diz que ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Parece simples, o céu deu chuva. Agora, queridos, a probabilidade humana disso acontecer, depois de 3 anos e meio sem chuva, a probabilidade humana é impossível, não é? Não é.
Mas um homem que ora fervorosamente a um Deus que é todo-poderoso, ele vê resultados estrondosos, maravilhosos, como foi o caso de Elias. Humanamente impossível, mas Deus falou e cumpriu. Elias orou e a chuva cessou no início. Depois Elias orou e a chuva caiu. Vamos ver o resultado ou os detalhes de como essa chuva veio. Depois daquele grande desafio dos profetas do Baal, 1 Reis 18, 42 a 45 diz assim: Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Aqui é o contexto da chuva. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepara o teu carro e desça antes que a chuva te impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu da carruagem para Jezreel. Irmãos, isso é incrível. Elias orou e a chuva caiu. Pare para pensar. O homem é capaz de fazer coisas incríveis nessa terra. A inteligência do homem é algo surreal. Ele é capaz de construir uma ponte, por exemplo, que liga 2 municípios, Rio e Niterói. Ele é capaz de projetar e enviar foguetes para o espaço, para a Lua. Ele é capaz de mandar para o espaço um telescópio chamado James Webb, que tem vasculhado o universo. Quanta capacidade o homem tem! Ele é capaz de prever a mudança climática de uma região, de uma nação, ou até do mundo, com dias de antecedência. Vai chover tal dia, você fica esperando a chuva, vai vir. Pode falhar, né? Deus de vez em quando não vai não. Eu vou enganar não. Eu vou mudar a história, não vai chover não. Aí você vê a previsão e não acontece. Mas o homem pode prever, porém ele é incapaz de mudar a condição climática do tempo. O homem não pode, não há tecnologia para isso. Ele pode até prever a chuva, mas ele não pode mandar a chuva. Não pode. Ele depende totalmente de Deus para mandar a chuva. Mas Elias aqui, depois de buscar a face de Deus com intensidade e baseado na palavra e na promessa de Deus, ele orou e a chuva caiu. Detalhe ainda, Elias não desistiu de orar quando o seu servo viu apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, como diz o texto que nós acabamos de ler. Na verdade, quando ele viu a pequena nuvem no horizonte, ele teve a certeza de que a chuva estava a caminho. Um pequeno sinal foi o suficiente para Elias crer na resposta total. Final. Lembra daquele hino famoso? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Então, Bibiana vai cantar, sabe? Faz chover. E meu amado, minha amada, o que podemos aprender com isso? É que temos que insistir na oração, não desistir de orar por nada e por ninguém, ainda que os resultados da sua oração sejam mínimos. Pastor, quanto mais oro, mais piora. Já escutei tanto isso, tanto. Ainda que seja uma pequena nuvem lá no horizonte do tamanho de uma mão de um homem, persista em clamar, em interceder, pedir a Deus. Não desista de orar por exemplo, teu esposo, esposa, filhos, enfim. Não desista de orar por sua família, ainda que pequenos sinais apareçam, sinais de melhora, apareçam no horizonte. Não podemos parar, queridos.
Não deixe de orar por alguém que você esteja evangelizando, só porque essa pessoa não teve ainda uma mudança ou uma transformação que você tanto espera. Talvez seja uma pequena nuvem, um pequeno sinal. O que não podemos fazer é desistir. Sabe por quê? Eu digo isso porque as pessoas podem até não ouvir o que você fala, o que você ora, o que você pede, mas não podem impedir você de clamar a Deus. Às vezes elas não querem ouvir a tua pregação, mas não podem impedir você de orar, de clamar. Elas podem estar longe, distantes, mas suas orações podem chegar até ela, porque servimos a um Deus que Ele é onipresente. Deus tem uma voz que eles não podem deixar de ouvir. Então, o que não podemos fazer é desistir. Fale com Deus e Ele tocará o coração daqueles por quem você tem orado, tem clamado, tem intercedido. Em nome de Jesus. Mesmo que agora essas pessoas tratem você com desprezo, pagam o mal com o bem, você faz o bem e a pessoa faz o mal para você, persiga essas pessoas com suas orações, mesmo que os sinais sejam pequenos. E mais, não desiste de orar por um avivamento pessoal e coletivo aqui da igreja. Você que está nesse propósito de oração, nós temos ali os pedidos de oração. Você que está nesse propósito, não deixe de orar, ainda que pequenas coisas estejam acontecendo. Não temos visto um avivamento como na história já se viu muitos, mas não podemos desistir de orar por conta disso. Não se preocupe se os sinais são mínimos. Continue orando. Orando e orando. Por 7 vezes, Elias pediu para que o seu servo fosse olhar para o horizonte. Com certeza, nessas 7 vezes, ele estava clamando, pedindo, orando. Vai lá, não tem nada, eu vou orar de novo. Eu vou orar de novo. Muitas vezes, nós não obtemos o que Deus promete porque paramos de orar ou porque vemos poucos resultados. Aí desistimos, cedo demais. Que sigamos aqui o exemplo de Elias. Para ele, uma pequena nuvem era já a tempestade formada. Uma pequena nuvem. Para Elias, um pequeno sinal já era o suficiente para crer na resposta final. Portanto, concluindo finalmente, foi a promessa de Deus e a oração importuna de Elias que trouxeram a chuva. Promessa de Deus, a palavra de Deus e a oração insistente, que sigamos as pegadas de Elias. Amém. Por mais que saibamos que não somos homens de oração como ele foi, podemos insistir, podemos perseverar, podemos pedir: Senhor, faz de mim um homem como ele foi, para a glória do Senhor.